Bom dia, turma 3001, tudo bem? Hoje, 27 de maio de 2020, nossa aula de Sociologia vai continuar o assunto de Sociologia no Cotidiano, parte 2 e última parte da aula. É fácil exercer nossa cidadania no cotidiano? Pergunta que a gente começa respondendo dando uma definição de cidadania. A cidadania é um conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais exercidos pelos cidadãos que fazem parte de um determinado Estado. Através da cidadania, é permitido, por exemplo, que os cidadãos tenham direito à liberdade, à vida, à igualdade perante a lei, ao voto, à moradia, à educação e à saúde. Veja abaixo como podemos exercer a cidadania. Vamos lá? Alistar-se como eleitor, tirar o seu título de eleitor, usar o voto, que é um direito seu. Praticar a direção defensiva. Quando eu pratico a direção defensiva, eu uso o cinto de segurança, porque eu estou me defendendo e garantindo a minha vida e dos meus passageiros. Cobrar promessas políticas, colocar os políticos no debate, pedir deles a confirmação do que ele prometeu e o que ele está fazendo. Exigir cumprimento de serviços de órgãos públicos. O serviço público ele exige e ele existe para atender a comunidade, a sociedade. Respeitar o próximo. O respeito é a palavra de honra, é a palavra de regra aqui. Respeitar, respeito. Não destruir o patrimônio público, porque o patrimônio público é de todos, então eu não posso ir para uma praça pública destruir os objetos que estão lá, uma praça de exercício, quebrar os instrumentos de exercício. Eu não posso ir para um monumento, pichar, destruir. Eu estou destruindo o que é de todos. Isso vai custar depois um dinheiro do povo para refazer, repor, consertar. Praticar a doação. Campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas para pessoas, para aqueles que mais necessitam. Campanha de arrecadação para trocas por cadeiras de rodas, por ração para animais que são abandonados na rua. São práticas de doação. A inclusão é uma atitude e a gente precisa se incluir nessas ações. A sociologia e os contatos sociais e a socialização. Primeiro, o que são os contatos sociais dentro dessa relação? Eles são aqueles que contribuem para a formação cidadã e para a construção de uma sociedade. Esses contatos sociais, eles são as relações cotidianas que fornecem a referência para a absorção e compreensão das normas e da hierarquia social, bem como entendimento para propor mudanças e reorganização nesta. Os contatos sociais estão intimamente ligados à socialização dos indivíduos, na família, na escola, no trabalho. A sociologia, os contatos sociais e a socialização. Vamos lá? Entende-se por contatos sociais as formas que os indivíduos estabelecem as relações sociais e as associações humanas. Elas podem ser primárias, família, vizinhos, amigos, quando envolvem laços pessoais diretos e de afetividade. Eles podem ser secundários, se forem calculados, racionais e sem influências emotivas, quando alguém vai comprar pão, por exemplo, no meu trabalho. Os contatos sociais secundários promovem a interação social dos indivíduos e são representados pelo convívio social diário que estabelecemos um com os outros nos diversos ambientes, como o trabalho, a escola, a igreja, a rua, e aí vocês podem citar outros, né? Eles também fazem parte da socialização das pessoas. Pessoas diferentes, convivendo juntas, acabam transformando esse convívio num bem comum.
Ao interagir com o outro no cotidiano, o indivíduo estabelece relações de socialização, pode ser só pela fala. Entende-se por interação social a base de toda a vida social, responsável pela socialização dos indivíduos e também pela formação da personalidade. A comunicação é responsável por estabelecer a troca de informação, de aprendizagem e conceber a interligação entre os indivíduos. Eu estou aqui falando para vocês estão vendo os slides, vocês não estão me vendo, mas a minha fala, ela é uma forma de interagir com vocês. E eu faço isso através de uma prática de passar conhecimento, passar uma aprendizagem. Mas a gente pode fazer trocas de várias maneiras. As redes sociais também são uma forma da gente aperfeiçoar essa linha de comunicação. Elas podem ser feitas pelo Facebook, o Twitter, o WhatsApp. São exemplos de como a comunicação se estabelece nas novas relações humanas. No entanto, existem o lado negativo e o lado positivo. A gente sabe que as relações humanas que hoje precisam tanto dessas redes sociais, algum tempo atrás, elas faziam com que nós nos isolássemos, mas hoje nós estamos isolados, nós estamos presos dentro de uma pandemia que coloca a gente dentro de casa. Então, a única maneira que a gente tem de conhecer o outro, de falar com o outro, de se comunicar, está sendo essa comunicação pela rede social. E aí a gente tem que pensar que essa forma de comunicação virtual, ela é positiva no momento em que ela atende a necessidade que eu tenho de saber do outro, de conhecer o outro ou até de receber informações e conhecimento. As redes sociais se integram ao cotidiano das pessoas tão fortemente que passaram a compor novos espaços de aprendizagem. Cursos de EAD, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? De relacionamentos interpessoais, casamentos, amizades, grupos de estudo, que a gente tem com pessoas do outro lado do nosso bairro, do outro lado do nosso país, ou até mesmo em outro país. De trabalho, blog, lojas virtuais, etc. Hoje, o home office, né? As pessoas trabalhando em casa através do computador, de mobilização social, de denúncias, etc. Essa nova forma de expressão do processo de socialização tem mudado o hábito dos indivíduos e reflete uma mudança social no comportamento das pessoas. A comunicação pode ser realizada de diversas maneiras. Os meios de comunicação, como as redes sociais, já mencionadas, o jornal, impresso e eletrônico, revistas, livros, TV, rádio, são maneiras de comunicação. Então, todas elas expressas ali no pensamento do indivíduo. Mas a fala e as linguagens verbais e não verbais observadas como formas de comunicação direta entre os indivíduos em seu cotidiano representam a ferramenta básica para que todo o processo aconteça. Lembrando aí, meninos, que a gente precisa dessa fala. Às vezes, só ler a gente não consegue entender. Então, a gente pergunta e alguém responde. Essa interação pela linguagem é que amplia as visões e conhecimentos. Cotidianamente, nos vemos em situação de cooperação, competição, conflitos. Esses são, segundo o sociólogo Pércio Santos de Oliveira, exemplos de processos sociais. Então, agora a gente vai começar a falar da sociologia no nosso cotidiano e os processos sociais. Na visão de Karl Marx, por meio, do conflito social que a sociedade muda e evolui. Na visão de Karl Marx, é por meio do conflito social que a sociedade muda e evolui. Por quê? Porque esse conflito social, ele leva as pessoas a pensarem, ela leva as pessoas a ouvirem opiniões diferentes, ela leva as pessoas a buscarem novas respostas e novas soluções. Olha a imagem que eu trouxe para vocês. A dificuldade que seria pegar o objeto lá na ponta dessa árvore seca. Mas o homem, ele encontra maneiras
de encontrar respostas e mudar aquilo que aparentemente não poderia ser alcançado. Ali ele precisou do quê? Da união. A união de todos, a escada feita, a escada humana, ela levou o homem a atingir o objetivo de conseguir pegar o objeto na ponta inalcançável daquela árvore. É assim que a nossa sociedade, os processos sociais caminham. Eles vêm através da palavra, através do conhecimento, mudando a nossa visão, e através do conflito e das ações, nós mudamos respostas. A escola é uma instituição social. É claro que você sabia. No nosso cotidiano, as relações de ensino e aprendizagem, de coleguismo, de amizade, que construímos na escola, são exemplos de relações sociais. Do mesmo modo, o bullying, o preconceito e as violências também podem estar presentes nesse ambiente. Na escola, temos a continuidade do processo de socialização iniciado na família e a dita educação formal, que é a institucional, que é a educacional. A gente, infelizmente, precisa entender que nesse ambiente, nessa instituição social, pessoas de diferentes pensares, de diferentes maneiras de ver o outro, estão ali reunidas. Segundo o sociólogo Reinaldo Dias, uma multidão se caracteriza por ser um grande número de pessoas que se reúnem momentaneamente com um objetivo comum. Assim, verificamos que multidões se formam nos terminais integrados de transportes coletivos diariamente, principalmente no horário de ir para o trabalho e no horário de voltar para o trabalho. Os ônibus lotados, os trens lotados, os metrôs lotados. Algumas multidões acabam provocando tumultos, neste caso, pela insuficiência dos transportes públicos, porque eu estou usando aqui uma imagem de transporte público. Isso é um terminal integrado do bairro de Macaxeira, bem lá no interiorzão, e vocês estão vendo que o problema que eles têm lá é o problema que todos temos em qualquer área do Brasil. A deficiência do transporte público, que faz com que haja o acúmulo de pessoas no mesmo espaço esperando para poder voltar ou sair de casa para o trabalho. A mobilização social é uma maneira de viver conceitos da sociologia, como as mudanças sociais e os movimentos sociais, onde ambos refletem a dinâmica da sociedade. O movimento Ocupe Estelita é um exemplo dessa mobilização social na atualidade. É o direito à cidadania. Então, além de eu ter mobilizações sociais, onde eu vejo pessoas aglomeradas, eu também tenho mobilizações sociais, onde as pessoas trazem cartazes e elas trazem um propósito para estar ali, para discutir ou para tentar mudar alguma realidade. Os problemas sociais, eles aparecem nessa vida do cotidiano e a sociologia tenta mostrar para a gente como eles se apresentam. Os problemas sociais são conhecidos e vividos cotidianamente pelas sociedades, comunidades e indivíduos diariamente. Entende-se por problemas sociais todo distúrbio causado ao andamento das relações sociais e da própria dinâmica da sociedade. Quais são eles? Que problemas sociais são esses? A violência, a fome, a falta de infraestrutura, a falta de planejamento familiar, a má distribuição de renda, a impunidade. Eles são exemplos de problemas sociais do cotidiano que refletem uma realidade social de subdesenvolvimento para muitas pessoas. Para nós, no Rio de Janeiro, essa realidade é comum em muitos locais, se não dissermos em todos, né? Bom, a gente também fala sobre as relações de gênero e a sexualidade. Sem levantar nenhuma polêmica, a gente vai falar aqui que as relações de gênero e a sexualidade permeiam a vida cotidiana. As dinâmicas da sociedade permitem o questionamento, mas não permitem que a gente forme opiniões. Nós temos que respeitar as escolhas. Qual o papel do homem e da mulher na sociedade? Quanto à orientação sexual, homens e mulheres se percebem também sobre a perspectiva LGBT. Ambos estão sujeitos a sofrer preconceitos e violências pelas suas escolhas.
E aí eu pergunto, você já sofreu preconceito por ser mulher ou pela sua orientação sexual? Você já sofreu preconceito por ser homem ou por sua orientação sexual? Você já sofreu preconceito porque você tem o cabelo colorido, porque você anda de cadeira de rodas, porque você tem um defeito físico, porque você não enxerga, porque você não fala? Então, quando a gente fala nas relações sociais, a gente entende que o preconceito ele é um mal que está presente em muitas dessas realidades. A sociologia, o cotidiano e o meio ambiente, outra preocupação. No dia a dia, as relações que estabelecemos com o meio ambiente se refletem em como entendemos sua importância e quais os valores que estabelecemos com a sociedade em que vivemos. Ao jogar o lixo nas ruas, por exemplo, estamos desrespeitando normas de convivência estabelecidas para toda uma sociedade. Enquanto o meio ambiente se prejudica, nós prejudicamos também uns aos outros, porque quando vem a chuva, as inundações, elas mostram claramente que um dos problemas das inundações também são o quê? O lixo que é jogado em lugar impróprio. Vamos partir então agora para a organização social. A organização social, ela vai estudar a sociedade civil e a sociedade política, que são as formas de se enxergar esses papéis e os indivíduos dentro da instituição social e na organização da mesma. Para simplificar, eu montei esse quadro. A sociedade civil seria aquela formada por todos os cidadãos, enquanto a sociedade política é representada pelo Estado e as instituições e repartições que o representam. Então, sociedade civil, sindicatos, agremiações estudantis, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, instituições religiosas, organizações não governamentais, que são as ONGs, instituições financeiras, empresas e bancos. E a sociedade política, que é o Estado, são as câmaras municipais, as prefeituras, as assembleias legislativas, os partidos políticos, as forças armadas, a polícia, o militar e o civil fazem parte dessa interpretação da polícia, tá? Porque a gente tem a polícia civil, aquela que não anda fardada, e a gente tem a polícia militar, que é aquela que anda fardada e se impõe pela farda. A guarda municipal, autarquias, empresas públicas. E a gente ainda tem mais. Mas essa organização social, ela está inserida dentro de uma regra. As pessoas que estão inseridas em ambas as sociedades exercem papéis distintos, contudo, todos são considerados cidadãos. Opa! E aí, quando a gente é considerado dentro de um pertencimento, a gente vai para o sociólogo, Reinaldo Dias, que fala que a cidadania é a condição de um indivíduo como membro de um Estado e portador de direitos e obrigações. Então, ele vota, ele tem uma certidão de nascimento, ele tem uma identidade. Assim, cidadão é a condição de um homem livre, portador de direitos e obrigações assegurados em lei. Eu trouxe para vocês aqui uma questão do Enem. Vocês vão ler essa questão, vão observar as opções, vão responder essa questão, vão guardar essa resposta para postar lá na sala do Classroom, na nossa próxima aula. Tem outra proposta, outra atividade. Essa é uma atividade individual. Eu quero que você identifique como a sociologia está presente no seu dia a dia, que ações cotidianas representam essa presença dos elementos e conceitos da sociologia na sua vida. A partir da sua observação, crie um texto com o tema Sociologia e o meu dia a dia. Também quero que vocês coloquem lá no chat do Classroom. Depois de completar a tarefa, coloque ela na sala de aula de Sociologia do Classroom, data da entrega, 3 de junho de 2020. Essa tarefa terá um valor. Então, eu preciso que vocês entrem lá e deixem a tarefa. Ah, professora, como é que eu vou fazer? Eu posso escrever no meu caderno? Posso. Escreve no caderno, tira uma fotografia e anexa lá. Ah, eu vou fazer no computador. Escreve no Word e anexa. Você tem essa possibilidade. Copia e cola. Ponto. Atividade 2.
O celular é um importante meio de comunicação e largamente utilizado em todos os ambientes por pessoas das diversas faixas etárias. Considerando essa informação, use seu celular para fotografar o seu dia a dia e crie um pequeno vídeo ou apresentação no PowerPoint, slides, indicando como a sociologia está presente em nosso cotidiano. Essa tarefa é só de 3 a 5 minutos. Ela pode ser entregue também pelo Classroom em 3 de junho. Será pontuada. Opa, já tenho 2 tarefas para pontuar o segundo bimestre. A sociologia, o cotidiano e o meio ambiente. Eu trago agora para vocês uma sugestão de curtas. São vídeos, tá, que foram feitos para debater o tema de meio ambiente e cidadania. Então, eu estou indicando para vocês o filme de Steve Kutz e o filme de Katia Messa. Aqui tem o endereço eletrônico, se vocês quiserem, vocês podem ir lá assistir, são filmes pequenininhos e que vão ilustrar essa questão do meio ambiente e da cidadania. Fica a dica também do filme Hotel Ruanda, tá? Da Lista de Schindler, maravilhoso. Quase Deuses e O Menino do Pijama Listrado, também um filme muito bonito. Esses filmes, e mais os Titãs, que eu estou trazendo para vocês, são filmes que vão ajudar vocês a se distrair, a curtir esse momento de discussão do ser cidadão e quais as ações de cidadania que eu devo praticar. Vocês vão ver que cada um deles trata essa ação cidadã. Fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus, tchau e até breve.